Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui, então, na 16ª live do canal IPO Conecta do Hospital IPO. Meu nome é Enio Dal Negro, eu sou otorrinolaringologista aqui do Hospital IPO e faço parte do grupo de cirurgia da face. Meu nome é Vinícius Bortoli, também sou médico otorrino aqui do hospital e também do grupo de cirurgia da face. Bom, nós viemos aqui hoje nessa live para falar um pouquinho mais com vocês sobre a rinoplastia e a blefaroplastia, que são uma das cirurgias de plástica facial, né, Dr. Vinícius, que é o que a gente mais realiza aqui no serviço. Então a gente vem para esclarecer algumas dúvidas de vocês, explicar um pouquinho mais sobre o procedimento. Nós vamos começar pela cirurgia de rinoplastia. Então, só para explicar basicamente o que é o procedimento, essa é a cirurgia que nós realizamos para fazer modificações na aparência do nariz e também na parte estrutural e funcional. Então, ela serve tanto para melhor estética quanto funcional. Acho que isso é uma coisa bem importante frisar para o paciente, porque muitas vezes eles perguntam se dá para você fazer junto, né, a parte funcional com a parte estética. Da maneira como nós aprendemos e fazemos aqui, a gente sempre busca as duas coisas casadas. Nunca vai querer só um nariz bonito, mas ruim funcionalmente, ou, né, quando vai fazer a parte estética, fazer só a parte funcional e deixar a parte estética de lado. Então, as duas coisas a gente casa na cirurgia e é o ideal, na verdade, né, de uma rinoceptoplastia. É imprescindível que seja feita no mesmo momento, até porque na correção ali dos desvios do septo, né, nós também retiramos cartilagem para usar como enxerto na estruturação da rinoplastia. Então, é bem importante que seja feito junto mesmo. As duas coisas, exatamente. Eu acho que é importante a gente falar também sobre os acessos, né, Dr. Vinícius, da rinoplastia, porque existem algumas maneiras de se fazer isso no nariz, né? Isso também é uma pergunta bem frequente dos pacientes que vão no consultório. Eles querem saber, doutor, porque dá aquela pesquisada na internet e tudo, já ouviu falar alguma coisa, e quer saber qual que é o tipo de cirurgia, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, então, basicamente, na cirurgia fechada, na rinoplastia fechada e na rinoplastia aberta, né? Mas acho interessante a gente lembrar que existe também um terceiro tipo que a gente gosta muito de fazer aqui, né, Dr. Vinícius? Que é o delivery. Vocês querem comentar um pouquinho? Então, a cirurgia do delivery é feita com o acesso fechado, só que também expondo as cartilagens através de incisões por dentro do nariz. Então, é como se fosse um misto das duas técnicas, mas sem fazer aquela incisão na columela, que acaba gerando, às vezes, uma cicatriz muito pequena, mas a gente consegue evitar essa cicatriz na maioria dos casos. A cirurgia, quando é completamente fechada, ela é feita toda por dentro do nariz também, né? Não tem nenhuma cicatriz aparente e vai permitir o acesso a todo o dorso do nariz e daí, junto com o delivery, o acesso à ponta. E na rinoplastia aberta, que é selecionada para alguns casos mais específicos, a gente faz aquele cortezinho ali na columela para expor toda a cartilagem e ficar bem visível já desde o começo da cirurgia. Principalmente em alguma cirurgia mais complexa, revisional, né? Que tenha uma simetria muito grande, algum defeito muito importante. Eu acho que isso é interessante a gente falar, né, para quem está nos assistindo aí, que não existe a técnica certa, né? Não existe uma técnica absoluta que tem que ser feita. O que existe é a técnica adequada para cada tipo de nariz, para cada momento. Às vezes tem pacientes que já operaram uma ou outra vez de alguma técnica e aí numa revisão, que nem o Dr. Vinícius falou, você tem que fazer, por exemplo, uma aberta, quer dizer, puxar toda a pele para cima para ver bem as estruturas, para ver o que está acontecendo. Então não existe a técnica correta, existe a técnica mais adequada para o tipo de nariz do paciente e para o momento né, se é a primeira cirurgia, a segunda. Então isso daí varia muito e por isso que é importante bem a avaliação com o médico capacitado, né? E também depende da experiência técnica do médico, com né? certeza. Às vezes ele está mais acostumado com uma técnica e consegue resolver a grande maioria dos problemas com aquela técnica, independente de qual técnica seja. O importante é o resultado que ele vai conseguir. Exatamente. Nós que fomos treinados aqui no serviço que gosta muito dessa técnica de delivery, né, de acessar a ponta sem o cortezinho, então a gente se sente muito mais tranquilo, à vontade, né, de fazer dessa maneira, mas não é que é a técnica certa, depende e vale muito da experiência do cirurgião com a técnica, por isso que é bem importante sempre conversar com o seu cirurgião a respeito disso. Nós vamos responder algumas perguntas que vocês tinham enviado antes.
Então, uma das perguntas é qual que é a idade mínima para fazer a cirurgia da rinoplastia. Então, não tem assim um consenso bem estabelecido, né? Mas a gente geralmente recomenda a partir ali dos 16 anos, dependendo da fase do crescimento da pessoa, né? Tem gente que teve o estirão mais cedo, acaba podendo fazer um pouco antes, mas não tem assim uma idade exata. Não tem uma idade exata, né? Na menina, sempre eu gosto de lembrar que também existe a questão da primeira menstruação, que interfere então na questão do crescimento. Então, quando a gente sabe que já teve a primeira menstruação, ali depois de 1 ano e meio, 2 anos, que já teve a primeira menstruação, que em geral a fase de crescimento já cessou, já é bem seguro realizar. Então, às vezes a gente tem aqui casos, né, de pacientes com 14, 15 anos que a gente faz a rinoplastia e não tem problema nenhum. No homem é um pouquinho mais complexo, porque às vezes vai um pouquinho até mais tarde, a fase do estirão. Então é bem isso, 16, 17, 18, depende. Né? Às vezes a gente usa um exame que é um exame do raio-x do punho para ver o fechamento das cartilagens ali, para ter uma ideia. Né? Não existe uma regra, mas é basicamente mais ou menos nessa faixa etária. Aí, é né? importante que o nariz já esteja no formato adulto. Né, da pessoa. Exatamente. Acho que é interessante também te falar do tempo de cirurgia, né? Quanto tempo que as cirurgias costumam demorar. Essa sempre é uma pergunta, doutor, quanto tempo que vai demorar? Quanto tempo vai ficar, né? Vou ficar no centro cirúrgico? Então, também não existe uma regra, né? Porque depende muito da técnica utilizada, depende muito de que tipo de enxerto. Às vezes a gente tem que pegar enxertos, né? Pegar pedaços de cartilagem de outros locais, mas assim, em geral, ali a partir de 1 hora e meia, 2 horas é o tempo médio de uma cirurgia, podendo variar às vezes um pouquinho para menos e às vezes um pouco para mais, né? Vai depender muito do planejamento para aquele nariz, né? Do planejamento da técnica que vai ser usada e de todos os passos envolvidos na cirurgia. Perfeito. E pode comentar. Eu ia comentar agora do tipo de anestesia que perguntaram também, né? No nosso serviço, a grande maioria dos casos é feito com anestesia local e sedação. Então, quando chegar lá no centro cirúrgico, vai fazer uma medicação na veia para relaxar, né, dormir, mas não vai ser aquela anestesia geral que vai ficar completamente apagada, que precisa entubar o paciente. Então, mais de 90% dos casos é feito com local de sedação, o que é bem tranquilo para o paciente, é bem cômodo, né, ele relaxa, ele descansa, sem ter algum acréscimo de complicações decorrentes da parte anestésica. Eu acho que é interessante a questão da anestesia, porque é uma anestesia que nos dá segurança aqui para a gente fazer, o paciente acorda mais rápido, a recuperação, assim, logo no pós-operatório imediato, né, quer dizer, nas primeiras horas é mais tranquilo, tem menos náusea, o desconforto é menor, e para o paciente muda muito pouco, assim, sabe? Às vezes as pessoas têm a noção de que a sedação, eu vou ver tudo, eu vou estar acordado na cirurgia. Não, você está dormindo, é um sono bem profundo, né? Em geral não lembra de nada do que aconteceu, então é uma técnica aqui já consagrada no IPO, né? De anos e anos. Bastante segura e confortável, né? Exatamente. E aí, a gente falando em relação à recuperação, né, depois da anestesia, e também acho que é interessante a gente falar em relação a como que é a recuperação, o pós-operatório dessa cirurgia, né? É uma cirurgia que nos primeiros dias sangra um pouquinho o nariz fica meio trancado como se tivesse com um resfriado, uma gripe, né? Dependendo da técnica, se a gente tiver que fazer fratura do nariz, fica roxo, fica inchado, né? O edema, aliás, né, o inchaço do nariz é uma das últimas coisas que vão embora, né? Os primeiros dias, então, por causa desse sangramento, desse inchaço, bastante repouso, a pessoa é bom que fique em casa, repousando, né? Em geral, acho que atividade física, quanto tempo você costuma... em média 1 mês para atividade física, né? Mas vai depender de pessoa para pessoa também. Às vezes a gente consegue liberar uma atividade física mais leve um pouco antes, dependendo do inchaço. Exato, né, de cada às vezes uns 14 dias uma caminhada, alguma coisa mais leve, né? Dá para você fazer. Também logo depois da cirurgia é preciso usar um curativo em cima do nariz, que a gente chama de aquaplástica. Ele mantém uma compressão ali em cima, principalmente do dorso do nariz, para ajudar a diminuir o edema na região da fratura, né, que é essa região da base óssea do nariz. Então, esse curativo habitualmente fica 1 semana, às vezes um pouquinho mais, e é retirado no consultório, ali no primeiro retorno pós-operatório.
Exatamente. Também é importante a gente lembrar para o paciente que as coisas que tem que tomar maior cuidado com o tempo maior é o sol, né? Que tem que ficar um tempo sem exposição solar direta, então não pode pegar sol direto no nariz, pelo menos ali uns 30, 45 dias, variando do caso, do edema, do quanto tempo fica roxo, né? Então a gente tem esse cuidado para não marcar a pele, para não fazer mancha. E óculos também, a gente não pode usar óculos depois da cirurgia, mais ou menos por esse período aí, uns 30, 45 dias, porque senão a gente marca, o nariz está inchado e aí fica marcado, fica afundado, fica extremamente desagradável. Então a gente, isso no planejamento, se a pessoa está querendo operar, a gente sempre tem que lembrar, né, se já usa óculos para ver uma lente, para ver alguma forma de driblar aí o uso do óculos, né? Se não tiver jeito, tentar grudar o óculos na testa, né? Aí tem umas coisas que dá para fazer, o óculos na testa, colocar alguma coisinha aqui para diminuir proteger. O apoio do nariz, né? Perfeito. Algumas alternativas possíveis. Acho que outra dúvida que apareceu, então, foi em relação à respiração. Se quando a gente opera o nariz, ele vai afetar a respiração. Com certeza, até o Dr. Vinícius já tinha comentado em relação, a gente sempre busca fazer uma cirurgia que agrega a parte estética com a parte funcional, então a gente sempre vai fazer a cirurgia buscando uma melhora funcional, então uma respiração melhor do paciente. Agora é importante também lembrar que existem algumas manobras, algumas coisas que a gente pode fazer no nariz que podem piorar a respiração, podem dificultar a passagem do ar. Então isso daí acho que é bem interessante quando a gente conversa no consultório, porque às vezes tem o paciente que quer a ponta muito fina, a base, que hoje em dia está na moda a alectomia, né, tirar a base, afinar muito o nariz, e isso também tem uma consequência funcional, não é só estética, né? Então isso daí tem que ser bem pesado e o profissional tem que estar bem capacitado para saber orientar e escolher a melhor técnica, né? Exatamente, por isso que é importante essa correção de desvios e outras obstruções de dentro do nariz. Quando a gente faz uma cirurgia de rinoplastia de redução, às vezes a gente realmente diminui um pouco a passagem de ar e qualquer problema obstrutivo que o paciente já tenha fica mais evidente. Exatamente. Então, tem que ser corrigido para não acabar criando um problema Criando depois. um problema, daí o paciente fica com o nariz bonito, mas que não funciona. Que não respira bem. Exatamente. Isso é bem importante, é bem interessante. Então, na consulta, sempre se atentar e perguntar para o seu médico isso. Sobre o tempo, né, para começar a aparecer os resultados. Como o Dr. Enio tinha comentado, o nariz ele incha bastante ali no começo, depois da cirurgia, né, no período pós-operatório inicial. Então a gente considera ali que o dorso do nariz ele vai desinchar principalmente dentro dos 3 primeiros meses, mas até os 6 primeiros meses ele ainda está modificando. E a ponta acaba demorando mais, né? Então exatamente. A ponta ela desincha de forma mais lenta, mais gradual. Ela vai desinchar principalmente também nesses 3 primeiros meses, mas o resultado final é considerado por aproximadamente um ano depois da cirurgia, né? Exatamente. Porque a pele vai sofrer algumas modificações de espessura, retração cicatricial, então o resultado final vai ser por volta de um ano. Acho que isso é bem interessante, isso varia também muito com a técnica utilizada, né? Então nessas técnicas que a gente expõe as cartilagens da ponta do nariz, como a gente já comentou, o delivery e a cirurgia aberta, né? A gente tem um dano muito maior da parte mole ali, então a gente tem muito mais edema. Então é isso daí, é coisa de um ano, às vezes até na cirurgia aberta rápido, até mais, até 2 anos, demora, o paciente ainda percebe. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que a gente fez uma cirurgia aberta e ela com 11 meses, ela falou, doutor, ainda sinto meu nariz ainda inchado, às vezes ele varia de um dia para o outro. Aquele dia que está mais quente parece que incha, depois desincha. Então isso é extremamente comum e é bem importante na hora que for pensar na cirurgia, de lembrar que o resultado, então, não vai ser aquele resultado imediato. Dá uma ansiedade, a gente fica olhando o nariz no espelho o tempo inteiro, mas tem que lembrar que o resultado demora a aparecer. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, exatamente. Se existe, perguntaram também se existe alguma época do ano que é melhor. Você acha que existe alguma época do ano que é melhor? Eu acho que não faz tanta diferença. Também assim. acho que não. Acho que tem que ser o momento que o paciente está preparado, né, em todos os aspectos para fazer, está seguro do que quer fazer. Não pode ter, né, uma viagem próxima,
né, alguma coisa uma data assim, importante, uma data né? importante, casamento, quer dizer, tem que se programar antes para fazer esse tipo de procedimento, porque, que nem está falando, o resultado demora para aparecer, a cirurgia tem os seus cuidados, tem os seus pormenores, né, do óculos, do sol, mas assim, não existe uma época, tem um pouco desse mito de que o inverno é melhor para fazer. Na verdade... Na prática a gente não vê muita diferença. Não assim, tem muita... Se opera no inverno ou no verão. Não, muito não parecido. tem. Bem parecido, exatamente. Também perguntaram ali quanto tempo que dura as manchas roxas e o inchaço, né? Então, o inchaço a gente já estava comentando, vai durar então principalmente 3 meses, mas com esse resultado final até 1 ano, né? Dependendo do caso. E o roxo depende muito de pessoa para pessoa, então depende com o tom da pele e a capacidade da pessoa mesmo de ter equimose, né, de ficar com essa pele mais arroxeada. A fase principal ali do roxo é na primeira semana, né? Segunda semana, né? Até a segunda e depois já vai se resolvendo, né? Vai clareando, amarelando e sumindo. E some. Em geral, eu tenho observado nos pacientes a questão de 2 semanas. O roxo nem é algo que costuma incomodar tanto. Assim, o que incomoda mais é o edema, né? Porque atrapalha ali no aparecimento do resultado. Então, o que gera mais expectativa é a diminuição do edema. O que a gente tem feito ultimamente é indicado a drenagem, né, da face. É verdade. Então, tem profissionais especialistas só nessa parte de drenagem. Então, ele acelera esse processo, né, dá uma ajuda. Eu acho que é uma coisa interessante, assim, ainda mais quando o paciente está um pouco mais ansioso. Exatamente, de acordo com a quantidade de edema ou da ansiedade da inchado pessoa. Também tem casos que varia muito de pessoa para pessoa, não dá para a gente garantir, né, quanto de edema que vai ter. Então essa drenagem às vezes é uma boa alternativa que a gente tem utilizado aí, né? É verdade. Bom, tem mais alguma pergunta assim, em relação à rinoplastia? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho da blefaroplastia, então, né? A blefaroplastia, lembrando que então é uma cirurgia em que a gente vai atuar nas pálpebras, tá? Tanto a superior quanto a inferior. E, em geral, através de cortes, a gente consegue então tirar excesso de pele, reposicionar, melhorar as bolsas de gordura, né, que estão presentes ao redor do nosso olho aqui. E outra coisa interessante também, que às vezes muita gente não sabe, a gente pode às vezes atuar na questão da cauda da sobrancelha. Existe como você atuar nisso também, né? Às vezes na mulher principalmente, levantar um pouquinho a cauda da sobrancelha, dependendo até se tem muito excesso de pele lateral aqui, né? E outra coisa interessante também na pálpebra inferior que a gente pode fazer com a blefaroplastia é deixar o olho mais amendoado, né? O canto, às vezes, aqui ele é muito para baixo, fica com aquele olhar mais triste, cansado. Então, principalmente na mulher também, deixar o canto mais amendoado, mais alto aqui, o canto lateral aqui, também dá um aspecto mais jovem, né? Eu acho verdade. Melhora esse aspecto de cansaço, né, do paciente. É muito importante, então, lembrar que a cirurgia da blefaroplastia, ela vai visar principalmente remover esse excesso de pele causado pela flacidez do envelhecimento da pele, né? Então ela não funciona bem, por exemplo, para aquelas ruguinhas finas laterais ao olho, né? Porque as pessoas confundem muito. Acham que a blefaro vai resolver o pé de galinha que está lateral ao olho. Mas na verdade a cirurgia ela remove o excesso de pele na pálpebra, tanto superior quanto inferior, e junto com essas manobras às vezes de suspensão da cauda do supercílio, a gente consegue retirar um peso de pele um pouquinho mais lateral. Exatamente. Mas não o pé de galinha em si. O pé de galinha não some com a cirurgia. Isso é uma pergunta frequente também do consultório. Confundem muito, né? Exatamente. Isso é uma marca da pele superficial ali que a cirurgia, infelizmente, não consegue tirar. E como é através de cortes que a gente faz isso, né? A gente faz aqui na blefaroplastia, na superior, a gente faz a gente tem umas marquinhas aqui, umas pregas, a gente utiliza ela, então tem cicatriz, mas a cicatriz com o passar do tempo vai ficando imperceptível, né? Praticamente você não consegue ver. E na pálpebra inferior aqui, a gente faz bem rente aos cílios, então também fica uma coisa que... Fica muito discreto, né? Discreto, normalmente some com o tempo, o paciente nem percebe, você não consegue nem dizer que o paciente fez um procedimento, né? Também haviam perguntado sobre a idade, né, para a cirurgia de pálpebra. Isso, verdade. A cirurgia da pálpebra não tem uma idade específica, mas a gente
geralmente pensa e recomenda esse tipo de cirurgia para quem já tem um certo envelhecimento da pele. Então, a partir dos 40 anos, mas vai depender muito da pessoa, né? Tem gente que tem bolsa assim de origem mais genética, então aquelas bolsas inferiores ou às vezes até superiores mesmo, ou um excesso de pele já pode genético, ser uma coisa de corrigido predisposição, com né? qualquer idade. Exatamente. Então não tem uma idade certa, é a idade que está incomodando o paciente que tem realmente uma indicação, que o médico tem que fazer uma avaliação, porque a gente tem que sempre cuidar na blefaroplastia, porque o risco é deixar o olho aberto, né? Então se você faz uma cirurgia que não tem uma indicação correta, você deixa o olho aberto, você faz úlcera de córnea, então é uma cirurgia que pode trazer consequências, complicações para a visão do paciente, né? E então isso tem que ser bem indicado. A indicação acho que é fundamental, né? É verdade. É fundamental. Eu estava falando em relação à sutura, né? As incisões, então tudo isso é suturado, né? E aí a gente vai remover esses pontos normalmente, né? E aí perguntaram então quanto tempo normalmente que você precisa ficar com esses pontos para remover. Em geral, 7, 10 dias, dependendo dos pontos, mas em geral 7 dias a cicatrização ali é uma cicatrização bem rápida, a pele é bem fininha. É uma área sem tensão, né? Então não a cicatrização tem tensão. é muito boa. E até não é uma área que pode dar problema assim, de queloide, nada, porque é uma pele muito fina e sem tensão nenhuma na sutura. Então é uma retirada bem tranquila em 7 dias, o resultado fica imperceptível depois de alguns meses. É realmente bem tranquilo. Também sobre a anestesia que tinham perguntado. Verdade. O método de anestesia é o mesmo que a gente usa para a rinoplastia, então é feito com anestesia local e sedação, também na grande, imensa maioria das vezes, né? Até porque com a sedação a gente consegue, em alguns momentos, conversar com o paciente e pedir para ele abrir o olho, fechar o olho, que isso é importante para a gente fazer as marcações do quanto de pele vai ser retirado ali nesse procedimento. No começo do procedimento, essa colaboração do paciente é importante para as marcações, então a gente não é que está acordado, mas está num soninho mais leve. Isso, em alguns momentos, né? Fica com esse sono mais leve. Mas esse é um sono que a pessoa nem lembra, né? Isso. E aí a gente conversa, ela faz o que a gente pede de abrir o olho, tudo, mas é só para o momento inicial, depois também não... Depois já dorme de novo. É bem tranquilo. Teve uma pessoa que perguntou então em relação à blefaroplastia convencional com relação à blefaroplastia a laser. Sinceramente, essa blefaroplastia laser eu não sei dizer se é a laser, algum procedimento. Eu acredito que não seja bem a laser, porque né? não existe que a gente saiba um procedimento a laser, né? O que às vezes acabam chamando de laser é o uso de eletrocautério ou daquele jet plasma, que são procedimentos um pouco mais superficiais, que vão fazer uma retração da pele, sem retirar a quantidade de pele. Então seria um procedimento de um resultado talvez menos eficaz do que a cirurgia tradicional. Porque ele vai promover essa certa retração da pele. Faz como se tivesse uma cicatriz na pele, a pele fica mais endurecida, ela fica mais... um pouco menos controlado, né? E não vai te dar acesso às bolsas de gordura, reposicionamento de gordura, mudança de altura de cauda do supercílio, não consegue alterar nada disso. Não vai ter acesso a nenhuma dessas outras alterações. Então não é na verdade esse termo assim não existe, né? Que o pessoal chama tudo de a laser. A laser, quando parece que não vai ter corte, né? Então a blefaroplastia que a gente está falando aqui sempre é uma cirurgia com corte, não tem outra maneira. E aí, como o Dr. Vinícius falou, tem esses procedimentos menos invasivos, né? Que aí podem ter um resultado tem um resultado que não é igual ao da blefaroplastia com corte e tudo, né? Provavelmente para casos selecionados talvez funcione, mas assim, não é algo para todo mundo, né? Perfeito. Perguntaram também então quais são os riscos na blefaroplastia. Acho que um deles eu comentei, né? Que é você tirar pele demais da pálpebra do paciente e ficar com o olho exposto, né? Então o paciente não consegue fechar totalmente o olho e aí ele vai ressecando o olho e pode fazer úlcera, pode ter um comprometimento da visão. De complicações a mais também, se tirar a pele inferior, né, Dr. Vinícius, também pode ficar aqui com uma alteração que é um equitrópico, a gente fala que fica aparecendo aqui o vermelho, aqui próximo do olho,
fica com um aspecto de cansado, de triste, fica bem desagradável. Mas é claro que são complicações, assim, quando a cirurgia ou não foi bem planejada ou teve algum problema, né, na parte da cicatrização. Como que é a blefa? A blefa pode ser, perguntaram ali, né, se é feita na parte de cima ou de baixo. Então, na verdade, pode ser feito as duas coisas. Como o doutor Enio tinha comentado, a gente remove tanto o excesso de pele da pálpebra superior, quanto aquela pele flácida que acaba sobrando ali na pálpebra inferior. E, junto com isso, ainda é feita essa avaliação das bolsas de gordura. É um procedimento que a gente pode combinar as duas coisas. Pode ser feito as duas no mesmo procedimento ou isolado. Ou isolado. Tem casos, normalmente, o paciente mais jovem, às vezes, tiver mais a pálpebra superior, né? Conforme a idade vai passando, a gente tem essa flacidez da pele, dos tecidos aqui, então da musculatura, então tudo vai caindo e aí a pálpebra inferior normalmente começa a incomodar também, né? Exatamente. Então, não quer dizer que quando vai fazer uma coisa tem que fazer em cima, embaixo, né? Isso varia muito de caso a caso, tem que ser bem avaliado pelo médico, né? Exatamente. Também perguntaram sobre o tempo de internamento para a cirurgia, né? Então, a cirurgia da pálpebra, habitualmente o paciente interna no dia da cirurgia e vai embora no mesmo dia. Não precisa ficar dias internado. Não, é um procedimento de hospital dia, né? Internou, faz a cirurgia, como a sedação, tudo agiliza também esse processo, né? A nossa anestesia. Então, no mesmo dia, já vai para casa se recuperar e descansar em casa, que tem que fazer a recuperação, mas aí descansando tranquilamente em casa, né? Também perguntaram do pós-operatório, então, parecido com o que a gente comentou da rinoplastia, a pele vai inchar um pouco ao redor dos olhos, vai ficar roxo. Fica roxo. Pode inchar bastante até ao redor dos olhos, bastante, dependendo da pessoa. No começo pode acontecer do paciente não conseguir fechar totalmente o olho, então a gente sempre deixa, por causa do edema, né? Então a gente sempre deixa daí um colírio e deixa uma pomadinha, um gelzinho que a gente passa à noite antes de dormir, que é para exatamente não deixar ressecado esse olho. Então, mas é basicamente isso, né? É uma cirurgia... cirurgia bem tranquila. Bem tranquila. E também é importante fazer compressa gelada, né? Para ajudar a diminuir esse edema, ajudar a controlar o inchaço. Estão perguntando sobre o risco do olho ficar aberto e não fechar mais, né? Então... isso pode acontecer como uma complicação nada comum, né? Então, veja bem, não é uma coisa que faz a cirurgia vai acontecer ou tem um risco grande. É a questão da avaliação do médico, né? Da indicação, do quanto de pele que vai ser removido, porque a gente sempre tem que deixar uma quantidade adequada de pele para o olho fechar. Então, é uma complicação, né? Não é comum, raríssimo a gente vê, eu acho que nunca vi isso acontecer. Também não. Mas é só para vocês terem noção de que existem esses riscos e que o profissional tem que estar bem qualificado para poder fazer o procedimento de uma maneira correta, segura, que vai deixar um resultado bom, mas que não vá comprometer. Claro, não é para causar nenhum dano, né? Exatamente. Isso. Também perguntaram se as duas cirurgias podem ser feitas juntas. Com certeza, né? São cirurgias que não tem problema nenhum a gente fazer junto. São cirurgias que tem um tempo que não vai estourar o tempo de cirurgia, não vai passar muito tempo a cirurgia, então não tem problema. Não vai aumentar o risco né, de trombose, risco anestésico. Então a gente costuma, né, fazer essas cirurgias, não é raro a gente fazer as duas cirurgias juntas. Tá. Então acho que em relação às cirurgias é isso, né? Acho que a gente conseguiu responder a grande maioria das perguntas. Espero que vocês tenham gostado, né? Agora a gente vai dar alguns recadinhos. Então, a gente gostaria de lembrar que a gente está fazendo atendimento presencial aqui no IPO, então nós estamos funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Todo paciente que vem aqui para ser atendido é realizado uma triagem na recepção. Então, casos suspeitos são separados, tem uma entrada separada. Então, o hospital está tomando todo o cuidado
com relação ao coronavírus e com relação ao distanciamento social. Então, isso pode ficar bem tranquilo, né? Dar o máximo de segurança, né, conforto aos pacientes e diminuir até essa insegurança que algumas pessoas têm de vir no hospital, né? Então, podem ver que está bem controlado o acesso, está bem seguro, bem organizado para permitir que tudo aconteça com a máxima segurança. Isso mesmo. Mais algum outro recado? A novidade também aqui no hospital é que nós temos agora o pronto atendimento de otorrino infantil. Então, o pacientinho pequeno chegou aqui, ele vai ter o médico específico para ser atendido, com uma prioridade de atendimento, para não ficar muito tempo esperando também, para diminuir risco de qualquer coisa, né? Então, a gente tem essa novidade aí que é o pronto atendimento infantil, para otorrino, tá bom? E também lembrando das unidades do hospital, que temos diversas unidades já pela cidade, né? É importante você verificar se tem alguma próximo da sua casa, que acaba facilitando o seu trajeto até lá, e também essa menor tempo de espera, né, entre as consultas. Uma outra alternativa também é a teleconsulta pelo hospital, pelo programa do HipoConecta, que você pode agendar pela internet, faz a consulta online com vídeo, áudio. Nós conseguimos enviar as receitas normalmente, né, todo o suporte para a pessoa. Acho que o que fica de recado é que, então, não tem motivo para ficar com medo e não se consultar. Então, se está com algum problema de saúde, da parte otorrinolaringológica, se tem desejo das cirurgias também que a gente falou aqui, a gente está fazendo de tudo para que o paciente tenha a máxima segurança para ser atendido e tem vários meios para isso. Então, a gente está à disposição, né? E a gente gostaria de lembrar também, então, que essa live do hospital ela tem ocorrido toda quinta-feira e que a próxima, no dia 10, então, que vai acontecer aqui também às 11h30, vai ser do grupo de seios da face, o grupo Hipo-Sinos, né? E o tema vai ser, então, cirurgia dos seios da face. Então, por favor, acompanhe aí também na quinta-feira que vem, que é um tema extremamente interessante, muito frequente aqui em Curitiba, né? A gente atende direto, né, as sinusites agudas e crônicas, então, com certeza vai ser bem esclarecedor. Os convidados serão o Dr. Fúvio Cálice e o Dr. Guilherme Rocha Neto. A gente gostaria de lembrar, então, que a live ela vai ficar disponível no IGTV do Instagram do Hospital Hipo e no canal do YouTube também, que é o HipoConecta. Então, se quiser rever alguma coisa ou indicar para os amigos alguém que não pôde ver agora nesse horário, fala lá para eles entrarem lá e procurarem que está salvo e vão conseguir ver todo o conteúdo do que a gente conversou aqui hoje. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Obrigado e uma boa tarde a todos. Até mais.